Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem? Pessoal, vamos aqui dar início a um bloco de aulas, tá? Especificamente aí sobre alguns pontos que eu acredito serem relevantes, tá? Para o concurso aí da Polícia Penal do Estado do Ceará, tá? Eu separei algumas aulas, pequenos blocos aí, para que nós possamos revisar o máximo de assunto possível, certo? Então, na aula de hoje, eu escolhi a temática do concurso de pessoas, tá? Como vocês estão vendo aqui, concurso de pessoas que está lá no artigo 29 do Código Penal, tá no seu edital, vai cair na sua prova, certo? Galera, quando nós falamos em concurso de pessoas, a primeira coisa que vem na mente, quanto ao conceito, é quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática de infração, tá? Concurso de pessoas é isso. São duas ou mais pessoas, certo? Duas ou mais pessoas concorrendo na prática de uma infração penal. Vitor, quer dizer que na infração penal nós poderíamos colocar crime e contravenção? Sim. Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender. Na verdade, o primeiro ponto tá aqui, ó. Pessoas, tá? Quando nós falamos em duas ou mais pessoas, aqui está o agente imputável ou não, tá certo? Ou não. Então, a presença de um menor lá no concurso de pessoas também vai caracterizar. Quando nós falamos aqui em infração penal, aqui eu estou compreendendo crime, tá? Crime e contravenção penal, beleza? Vocês já sabem que o conceito de crime, a temática de crime, ele compreende, ele tem um conceito dualista ou bifásico, no qual se compreende infração penal, o gênero, tá certo? Infração penal é o gênero do qual nós extraímos o crime e a contravenção, beleza? Vamos seguir. Então, sabendo aqui o conceito do concurso de pessoas, tá? Vamos agora para, eu diria, a parte mais importante, tá? Vitor, qual é a parte mais importante do concurso de pessoas? São os requisitos, tá? Requisitos ou pressupostos, certo? Requisitos ou pressupostos. Tranquilo? E aqui você tem que ter a atenção especial. Tranquilo? Galera, veja que no concurso de pessoas, você tem que ter duas ou mais pessoas, certo? Concurso de pessoas, você tem que ter duas ou mais pessoas. Logo, qual é o primeiro requisito do concurso de pessoas? Pluralidade de agentes, certo? Pluralidade de agentes. Então, ó, primeiro requisito, objetivo, tá? Primeiro requisito, objetivo. Vou colocar aqui assim, ó. Pluralidade
de agentes, certo? Pluralidade de agentes, certo? Nós temos aqui o segundo requisito, que é a relevância causal das condutas, certo? Vitor, o que seria essa relevância causal das condutas? Pessoal, do nada, nada se faz. Nada é. É necessário que no concurso de pessoas o agente ele tenha um papel relevante. Ou seja, vou colocar aqui, ó. A conduta deve influenciar e aí leia-se ser relevante, tá? Para a realização do crime. Tranquilo? Beleza? Aqui no primeiro ponto, vale fazer uma ressalva, tá? Concurso de pessoas ele é típico, tá? É típico dos crimes plurissubjetivos. Exemplo, roubo, tá? Galera, nem todo crime vai admitir concurso de pessoas. Nem todo crime admite concurso de pessoas. Crime culposo, por exemplo, não admite concurso de pessoas, tá? Crime culposo pode admitir uma participação, mas não concurso de pessoas, certo? Concurso de pessoas ele é típico dos crimes plurissubjetivos, ou seja, aqueles que podem ser praticados por duas ou mais pessoas, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó, plurissubjetivos. Podem ser praticados por duas ou mais pessoas, tá? Cuidado para não confundir crime plurissubjetivo com crime plurissubsistente, tá certo? Cuidado aí para não confundir. Crime plurissubjetivo, aquele que pode ser praticado por duas ou mais pessoas, tá? Crime plurissubsistente é aquele que o intercrimes ele pode ser fracionado, beleza? Terceiro requisito aqui do nosso concurso de pessoas. Vitor, qual é aqui o terceiro requisito? O liame subjetivo.
Vitor, o que é aí o liame subjetivo? Pessoal, é o nexo psicológico entre os agentes, tá? Vou colocar aqui, ó. É o nexo psicológico de anuência para a prática de infração penal, tá? Tranquilo, galera? Então, pessoal, é necessário que os agentes eles aceitem a vontade do outro. Se eu não aceitar a vontade da outra pessoa para a prática de infração penal, não haverá concurso de pessoas. Esse nexo psicológico, essa vontade, essa aderência à vontade alheia, é o que nós chamamos de liame subjetivo. Cuidado, porque o liame subjetivo, atenção aqui, tá? Não reclama ajuste prévio. Não reclama prévio ajuste. Basta, pessoal, que o agente esteja em comunhão de vontades, tá certo? De vontades. É suficiente que haja essa comunhão de vontades. Ou seja, basta que o agente aceite praticar o comportamento. Beleza? Tranquilo? Temos ainda dois outros requisitos, tá certo? Nós temos aqui, vou colocar aqui assim. Nós temos ainda aqui, ó, a identidade. Da infração penal, tá certo? Ou seja, galera, a infração, o crime deve ser única para todos os sujeitos, tá certo? Deve ser única para todos os agentes. E aí, nesse caso, eles responderão na medida da sua culpabilidade, tá certo? E aí eles responderão, pessoal, na medida da sua culpabilidade. Isso aqui, quando nós falamos que a infração ela será única, aqui nós estamos falando da teoria monista, tá certo? Teoria monista.
Para a teoria monista, aqui no concurso de pessoas, o crime ele é único. Então, se, imagine aqui, tá? A e B combinam de matar C. Certo? A e B combinam de matar C. Acontece que ao chegar lá no intento criminoso, B acaba estuprando C sem que A tenha conhecimento. Se após a prática do crime sexual ambos matam C, B irá responder por estupro mais homicídio, certo? Enquanto A responderá apenas pelo homicídio. Ô, Vitor, mas por quê? A vai responder apenas pelo homicídio e B vai responder também pelo estupro. Por quê? Não houve preenchimento dos requisitos para o crime sexual, uma vez que apenas B cometeu essa conduta contra A. Tranquilo? Beleza? Temos ainda, pessoal, temos ainda um último requisito, né? Que é vou colocar aqui para vocês, ó, a existência de fato punível. De fato punível. É um pouco óbvio, mas a conduta dos agentes ela deve estar prevista em lei, tá certo? A conduta tranquilo, galera? Por último, é importante aqui fazer uma pequena distinção, tá? É importante fazermos aqui, vou colocar aqui para vocês, ó. Distinção entre, vou colocar aqui, tá? Punibilidade e aí nós temos a cooperação dolosamente distinta, certo? Na cooperação dolosamente distinta, tá? Os agentes que pretendia, que estava, na verdade, né, naquela empreitada, vou colocar aqui, aquele que pretendia, tá, crime, tá? Crime menos grave, responderá por ele, certo?
Tranquilo? Mas aí cuidado, porque na hipótese do resultado ele ser previsível, então resultado ser previsível, a pena pode aumentar até a metade, certo? Essa aqui, galera, é a cooperação dolosamente distinta. A participação de menor importância, pelo próprio nome, é aquele indivíduo que tem uma participação menos importante, tá? Vitor, e quem é que vai fazer essa análise da participação de menor importância? O juiz. O juiz é quem vai fazer, tá? E qual é a consequência da participação de menor importância, pessoal? Qual é aqui a consequência? Na participação de menor importância, a pena é reduzida de 1/6 a 1/3, tá? Vou colocar aqui pena reduzida de 1/6 a 1/3. Tranquilo, galera? Beleza? Então, ó, basicamente, em breve síntese, com isso aqui você consegue destrinchar bem o concurso de pessoas, sabendo os requisitos, os pressupostos, sabendo o conceito, tá? Sabendo, sobretudo, a diferença entre cooperação dolosamente distinta e participação de menor importância, tá? Eu sei que às vezes é comum dar um branco, tá? Mas tenta lembrar aqui, ó, pluralidade, relevância causal das condutas, o liame subjetivo, a identidade da infração penal e a existência de um fato punível, certo? Lembra aqui da diferença da cooperação dolosamente distinta para a participação de menor importância, tá? Lembra da fração de diminuição de pena, bizu aí para você que vai fazer o concurso da penal do Ceará, ó, de 1/6 a 1/3, certo? Pena que aumenta até metade. E se mesmo assim você ainda ficar com uma certa dificuldade, lembra do PRIV. Bizu, ó. Bizu. PRIV. P, pluralidade de agentes culpáveis. O R aqui, ó, relevância causal das condutas. O I, identidade da infração penal. O V, liame, né, ou vínculo. Vou colocar aqui liame ou vínculo. E por último, a letrinha E, a existência aqui de fato punível, tá? Com esse bizu aqui, você consegue acertar aí inúmeras questões sobre concurso de pessoas. Beleza, pessoal? Lembrando também que o crime, ele é único, tá? Teoria monista. Tranquilo, galera? Então vê só aí, ó, em 25 minutos conseguimos aí dar vazão a um tema muito cobrado em prova de concurso, tá? Logicamente, tem outras perspectivas aí mais pontuais que também são cobradas, mas com isso aqui você consegue adiantar bem e estudar bem. Beleza? Fica com Deus, até a próxima aula.